Fala históricos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Histórico, o podcast onde nós unimos cinema e filosofia para refletirmos sobre a vida através dos filmes. Hoje nós vamos falar sobre Castelo Animado, dirigido por Hayao Miyazaki. O filme conta a história de Sophie, que é uma jovem que vive uma vida simples, até ela ser amaldiçoada por uma bruxa e transformada em uma senhora idosa. Em busca de quebrar esse feitiço, ela acaba encontrando Hal, um mago poderoso, encantador e profundamente inseguro, tanto quanto ela também é insegura. Mais do que uma fantasia sobre magia e guerra, o Castelo Animado é um conto sobre insegurança, autodescoberta e aceitação. Cada personagem tenta esconder a sua vulnerabilidade atrás de aparências. Sophie por ser um pouco mais humilde e Hal através da vaidade do poder. Miyazaki usa o castelo sempre em movimento e instável como um símbolo das nossas próprias contradições, um reflexo da nossa mente humana feita de partes desconexas tentando seguir em frente. Então já pra gente começar, Chico, me fala aí, o que você achou do filme? O filme é bom demais, cara. É muito legal. Eu fico, assim, impressionado com a quantidade de coisas que acontecem ao mesmo tempo, a quantidade ali de... Porque, assim, a gente ser sincero, né? Se a narrativa for boa e a história estiver fluindo ali com personagens envolventes, o filme já estaria de bom tamanho. Só que, assim, tem situações em que o Hal tá lá deitado no quarto. Se só tivesse a cama, o Hal e a parede pintadinha ali, já ia ser o suficiente, mas a galera faz questão de detalhadamente colocar ponto a ponto, objeto a objeto, coisinha por coisinha, cada coisa se mexe para o seu lado direitinho. Quando a gente vê a cidade, né, se ele colocar só um castelo ali, uma pessoa ou outra andando, já ia ser o suficiente. A gente não ia conseguir enxergar tudo que está na tela, mas ele faz questão de colocar um monte de pessoa, cada pessoa trabalhando na sua atividade, fazendo as suas coisas. Parece que dentro daquele mundo, se você olhar para cada coisa que está desenhada, você consegue criar uma história para aquilo ali. Né? Então, o filme para além da história, que é muito boa, é um filme muito caprichado, muito bem feito. Eu fico impressionado, né, com a dedicação e com o capricho e empenho que os filmes desse estúdio trazem para a gente sempre, né? Exatamente, cara. Eu acho que a cada assistida que você tem, ele fala algo novo com você. Não é meu filme favorito do estúdio Ghibli. É o da Mariana, né? Minha esposa, é o favorito dela. Eu já vi bastante filme, só que, cara, o que eles fazem. É engraçado, eu tava até assistindo um vídeo depois, e ele fala como ele não faz o filme pra ser bem recebido nos Estados Unidos. E tu vê que isso realmente não é um filme padrão pro mercado americano. Por mais que tenham pessoas que gostam bastante lá, assim como Uhum. também tem aqui um público muito grande no Brasil, pro Estúdio Ghibli, né? Até porque muita gente. Acho que a gente começa muito assistindo anime, e aí vai começar a querer se aprofundar nesse mundo, então a gente vai. Aí começa a encontrar filmes, aí então a gente esbarra no Akira, que a gente já conversou aqui, um Ghost in the Shell, que eu ainda não assisti, tá na minha lista, eu acho que vale a pena a gente assistir um dia e trazer aqui, porque foi um filme que inspirou tantos outros como Matrix. E aí a gente acaba caindo no Estúdio Ghibli. Talvez a gente comece ali com meu amigo Totoro, né? Meu vizinho Totoro, não lembro como é o nome em português certinho. Tem o Serviço da Kiki, que é um dos meus favoritos, fala muito sobre burnout. E tem esse, que fala muito, ao meu ver, sobre insegurança. E o que eu queria saber a sua opinião, porque a gente tem a Sophie sendo transformada, né, pela bruxa. Me parece que a bruxa, ela vem muito movida por uma inveja dela. A Sophie, ela tá ali sendo assediada por dois soldados na cidade. É uma cidade que tá começando a entrar em guerra. Então tem dois soldados que começam a assediá-la e o Hal chega e a protege. Então o meu entendimento foi que a bruxa chega e a transforma numa idosa muito porque ela sente inveja do que o Hal tenha, pelo Hal ter a protegido, né?
E depois a gente começa primeiro a gente vê que a Sophie aceita muito fácil ter se transformado numa idosa. Então a gente já vê o quanto ela é insegura e ao mesmo tempo ela se diminui, sabe? Eu acho que tem um pouco disso, dela acabar aceitando se tornar idosa, tipo assim, eu já não tenho muito valor, então ter virado uma idosa, sentir dor aqui, ter uma aparência que as pessoas não respeitam muito. A gente até falou um pouco sobre isso, né, no podcast anterior sobre a substância, mas ela aceita muito fácil, entendeu? Então, eu queria saber o que você achou dessa parte e também o que eu acho muito interessante, cara, porque eu falei sobre insegurança, e quanto mais ela vai ganhando, ela vai ficando mais segura de si, e quanto mais ela vai ganhando respeito dos outros, né? Quando o Hal vai fazendo algum comentário, é, vai dando alguma palavra de apreciação a ela, a gente vê como ela vai rejuvenescendo de novo. Parece que o feitiço vai sendo quebrado. E ao mesmo tempo, quando ela recebe uma palavra ao contrário, a insegurança dela aumenta, ela volta a ficar mais idosa. Eu queria saber o que você achou desse ponto. Então, eu peguei exatamente isso aí, porque no começo, acho que ela está conversando com a irmã, aí eles comentam que o Hal pode aparecer e seduzir alguma menina, né? Eles têm medo do castelo. E aí ela está indo encontrar a irmã, e aí aparece o Hal e salva ela, né? Aí tem até essa situação dos guardas assediarem ela, tem até talvez um outro aspecto ali para a gente comentar também. Mas, seguindo nesse primeiro, aí a bruxa, eu entendo que ela ficou ali de certa forma, com inveja, ciúmes, né? Que o que ela quer é conquistar o coração do Hal, ela quer o coração do Hal. E essa relação da insegurança, ele também é inseguro. Bastante. E o que acontece ali é que parece que a insegurança de um complementa do outro. A Sophie, ela tem uma coisa interessante, que ela parece ser já uma pessoa mais velha mesmo. Ela é muito séria com o trabalho dela, ela não se importa com essas coisas assim, de gente jovem. A irmã dela é toda cercada de um monte de homens, ela fica comentando aquela coisa assim, de querer namorar, ter uma aventura, e ela quer chegar, fazer lá o trabalho dela, terminar e entregar para os clientes ali que ela tem, e voltar para casa. Ela é sempre muito, muito séria, muito sóbria. E quando ela fica mais velha, se diz, né, que ela parece que logo de cara ela se acostuma com aquela ideia. E eu acho que isso também ajuda o desenvolvimento do personagem dela, porque tem hora que ela fala, né, que agora que eu já tô velha, eu já não tenho medo mais de muita coisa. Então, assim, a gente sabe, né, que na filosofia a gente aprende ali em diversas correntes, né, que você que filosofar é você se preparar para a morte. Então, você estar vivo é você saber que você vai morrer um dia e você fazer as coisas certas hoje porque teu relógio está contando. Então, de certa forma, ela começa a perder o medo de algumas coisas e aí, né, ela vai embora porque ela entende ali que acho que as pessoas tiver contato com ela, né, com aquela aparência, as pessoas vão ficar assustadas. Então, ela diz que sai atrás da irmã, mas a irmã dela está na cidade. Então, ela está indo para algum lugar, não sei. Acho que ela estava indo para, como é que é? As terras ocultas, Eu não sombrias. lembro como ficou em português. Mas então, ela está indo para essas terras lá, onde vive a bruxa. Não sei se ela está procurando a bruxa para poder desfazer o encanto. E, além enquanto o Cabeça de Nabo, né, que é um personagem Pô, legal, muito maneiro, cara. ela tá querendo uma Uma varinha bengala, para né? conseguir, a bengala para conseguir andar, né? E aí eu acho que ela acaba dando vida. Eu não sei, parece que ela tem uma certa afinidade à magia, né? Tipo, ela Sim. não é, de certa forma, um mago, né? Uma bruxa igual os outros, mas as coisas que ela vai fazendo, parece que ela vai dando vida às coisas, né? Então ela parece que aquele espantalho lá, ele estava morto, e aí com o toque dela, puxa, ele consegue despertar, e ao fazer despertar aquele espantalho, a gente vê que ele vai ajudando todos eles até o final do filme, né? Todas as vezes que ela precisa de ajuda, ele aparece. Então, isso já é uma mensagem legal que o filme traz, né? Que quando, assim, a gente faz alguma coisa boa,
alguém ou para a sociedade em geral, aquilo retorna para a gente, mesmo que a gente não esteja pensando diretamente naquilo. Né? Você está pensando em fazer um descarte, você procurar o lugar certo, jogar o lixo dentro do lixo, por mais que assim você não influencie ninguém a te copiar, talvez alguém te copie e faça aquilo também. Só de você descartar o seu lixo no lugar certo, você já está automaticamente num lugar limpo. Então você ajuda quem está em volta e ajuda você também. Então ela acaba ali fazendo aquele ato e ela vai ser ajudada pelo cabeça de nabo lá o resto do filme. Aí ela consegue acessar o castelo, né? Quando ela acessa o castelo, aparece de novo o mesmo simbolismo que a gente vê lá no Amores Expressos, na segunda história. Que a casa ela tá muito suja, tá tudo zoado, tudo fora de lugar, e ela começa a limpar a casa. Né? Então, isso também eu percebi como, para a gente estar bem, né, a gente tem que estar bem internamente. O mago lá do lado de fora, ele era bonitão, ele fazia um monte de coisa, ele voava, ele era poderoso, ele era temido, mas dentro da casa dele, aquele negócio tudo bagunçado, mostra que ele tem também uma desorganização emocional interna. E ela chega e faz aquela limpeza para ele, né? E aí, pô, tem uma cena assim espetacular lá na frente que, ao organizar tudo, ela meio que mistura o shampoo dele lá, né? As tintas, ele não consegue pintar o cabelo corretamente. E aí, o cabelo preto, né? O cabelo dele fica diferente. Ele, o meu cabelo não ficou bom, agora eu vou ficar feio, que não sei o que. Ele começa a se derreter. Aí ele faz um drama danado. Aí na hora que ela tem maturidade, né, ela fala, que drama, não sei o que. Ela vai ajudando ele, ela vai ficando confiante, tipo assim, pô, que bobeira é isso que você tá fazendo. Aí vai lá, leva ele para tomar um banho. E ela vai ficando mais jovem, né? Que é o que você falou. À medida que ela vai conseguindo confiança e vai olhando para ela com melhores olhos, com olhos mais cuidadosos, ela fica mais forte, a aparência dela muda. Né? E aí o que acontece? Outra mensagem interessante, porque assim, fazer uma limpeza é bom. Você vai ter mais espaço, um ambiente mais limpo, mais arejado, né? Mais organizado. Só que quando você faz a limpeza e começa a descartar coisas, você vai se deparar com aquele negócio assim, você jogar fora um negócio que não serve para nada, mas você quer, você gosta, né? Caixa de um equipamento que a garantia já venceu, tem mó tempão, você não vai vender aquilo, você não precisa daquela caixa mais. Não vai, temos vários aqui também. Não tem por que você guardar aquilo e você fica. Aí você joga fora aquele negócio, mas eu acho que, pô, vai me fazer falta. Ou então, toda faxina, ela envolve perder algo. Né? E a gente não quer perder nossa Austrália. Então, assim, ele não queria se organizar, porque organizar ia perder algo que ele tinha. Né? Então, ele tinha medo de tirar a sujeira que conseguia manter ele de pé. Servia como apoio para ele ficar ali de pé todos os dias. Então, tratar qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de fragilidade emocional, é difícil, porque você tem que entrar naquilo ali. É uma pessoa que teve um relacionamento que terminou e ela ficou triste, traumatizada e não consegue andar com a vida. Pô, você tem que resolver isso que ficou para trás. Só que resolver isso que ficou para trás envolve talvez conversar com alguém, com um profissional, com um amigo, e contar aquela história toda de novo. Contar aquela história de novo é revirar um negócio que pode ser doloroso para quem está tentando se livrar daquilo. Então, quando você não pode lembrar de algo, você também nunca esquece. Então, essa faxina ali eu vi com isso, sabe? E ele depois triste lá, é o peso de você livrar daquele sintoma que é a tua característica que te mantém de pé, né? Que é o que aquele defeito onde você se apoia todos os dias, né? Que é aquele você não consegue largar, né? Então, sensacional isso aí também. E a gente vê que ela vai cuidando dele e à medida que ele vai também tendo confiança com ela, ele começa a aparecer. Outro ponto legal. Tem um momento que ele tem que se apresentar lá para o rei, né? Aí ele tá com medo de ir lá. Ele fala, não, vai lá você é minha mãe, fala que eu tô... Pode falar que eu tô com medo. Ele fala um negócio assim, né? Pode dizer que eu tô com algum problema e eu não vou. Aí ela vai até lá e quando ela tá lá, ele vai também. Ele acaba aparecendo lá. Ou seja, tem uma cena engraçada que ela pensa que o cachorro é ele disfarçado. Aí chega lá, o cachorro é um cachorro mesmo comum. Não tem nada de mágico no cachorro. O cachorro da feiticeira lá, né? Da feiticeira, que no final vira dela, porque o cachorro acaba gostando dela de verdade. Isso.
mas era um cachorro comum, não tinha nada de mágico no cachorro. E aí mostra, assim, como ela passa segurança para ele, né? Ela estando lá de frente com a Sullivan, ele consegue aparecer também e de repente partir para um outro ponto que já é talvez a questão central, que é você ter maturidade para entrar em contato com as suas responsabilidades. Né? A ação ou a não ação dele poderia significar a guerra, o fim da guerra, ou a forma como a guerra ia se desenrolar. Tinha um monte de gente ali em risco, e ainda assim ele, por uma questão de imaturidade ou de não querer entrar em contato ali com a responsabilidade dele, ele estava deixando o negócio correr e poderia causar uma tragédia para um monte de gente, né? Então ele ficava ali, aquela coisa do castelo ficar andando o tempo todo, ele fugindo de um lado para o outro. A magia principal que ele fazia era se mudar. Pô, tá ruim aqui, eu vou mudar isso para cá. Tá ruim aqui, eu vou mudar isso para cá. E quantas vezes a gente não faz isso, né? Se a gente está executando a tarefa, pô, isso aqui ficou difícil, eu vou para outro. Quando estava estudando no colégio era muito assim. Eu ia avançando, pô, isso daqui começou a ficar enjoado, vou estudar outra disciplina, eu ia embora. Mas a disciplina anterior ficou parada lá, eu vou ter que me encontrar com ela um dia. E quanto mais você vai adiando aquilo, maior dificuldade você vai ter para assimilar aquele conteúdo, né? Então, no fim, eles acabam se complementando, né? Ele dá para ela a segurança que ela precisa para ver que ela tem valor e ela consegue trazer ele para a responsabilidade, que é um ponto que ela tem. Ela é muito responsável com as coisas, o que tem de tarefa ela vai fazendo ali. E era o que ele precisava. Então, a gente vê, parece que eles são um só, né? Sim, e você vê, você falou aí de quando ele acaba indo e depois eles estão fugindo, ele dá o que ela precisa, que é aquela palavra de afirmação, né? Eu acho que todo mundo que tem uma certa insegurança, eu acho que algumas pessoas têm menos, outras mais, mas todos nós temos alguma insegurança em alguma coisa. Às vezes a gente vai assumir um projeto novo no trabalho, a gente fica assim, nós ficamos pensando, né? Será que nós somos capazes? Acho que a gente já teve bastante essa conversa aí no privado, né? Diversas vezes sobre novos projetos que a gente vai trabalhar. Seja em relacionamento, a gente tem medo da pessoa que a gente ama nos largar. Então é muito normal a gente ter essa insegurança. E aí mostra a importância de como o outro lado te dá uma palavra de afirmação para te trazer a confiança. Então, quando eles estão fugindo depois do castelo lá do rei, a Sophie fala para ele assim: pô, mas você falou que não ia vir e acabou vindo. Se eu soubesse que você ia vir, eu não precisava vir. Aí ele fala: não, mas você me deu a coragem para vir aqui e enfrentar. E aí ela rejuvenesce. Isso. O filme é muito bem feito, né? Então, assim, o que ela, como uma pessoa insegura, estava precisando? De uma palavra de afirmação de alguém que ela tinha um carinho. E ele chega dessa maneira para dar a palavra de afirmação. Outra coisa que você falou, dela limpando lá a casa, e eu acho que você tratou muito bem essa questão do nosso interior tá bagunçado, e a gente precisar, às vezes, de uma outra pessoa para nos ajudar a corrigir. Você vê que, na verdade, ele era capaz de fazer isso. Porque tem uma cena, depois que eles adotam o cachorro e a bruxa, ele, através de uma mágica, ele expande a casa. Ele aumenta os quartos, aumenta banheiro, dá um quarto pra Sophie. Ou seja, através da magia, ele era capaz de melhorar aquele interior dele. Ele só não queria. Ou só não queria, ou não tinha coragem, ou ele era imaturo, ou ele precisava de alguém que chegasse na vida dele pra somar. E a gente já falou de relacionamento aqui no podcast do 500 Dias com Ela. A gente falou em amores materialistas. Acho até que em amores materialistas, fazendo o link, a gente pode refletir sobre como aquele casal ali não tinha melhorado desde que eles tinham terminado o relacionamento e estavam tentando de novo algo que parecia pra nós, depois que a gente assistiu o filme e comentou no podcast, que ia dar errado. Já esse casal aqui, né, do Hal e da Sophie, eles parecem ser um casal que começam a somar um na vida do outro e se ajudar. Ele a melhorar a insegurança dela, ela a melhorar a insegurança dele, a falta de responsabilidade, como você bem colocou.
E a gente vê que é um casal que pode vir a dar certo, sabe? Porque um tá ajudando o outro. Isso faz falta, acho que no dia a dia de muitos casais que a gente enxerga por aí, né? Que não tem essa sinergia. A gente vê, né, cara, que outro ponto interessante é que ele toma consciência do que ele tem que fazer na medida que ele vai criando maior carinho por ela, né? Porque ele fala, agora eu tenho que voltar para continuar na guerra, tenho que lutar. Eu falo, pô, mas você tá mal, você vai lá de novo, você fica aqui. Ele fala, não, agora eu encontrei uma razão pela qual eu devo lutar. Que essa razão é proteger você, fazer um mundo melhor para você. Então ele vai, ela fica confiante, ele fica mais confiante, faz as coisas lá. E aí tem um desfecho interessante, né? Porque tem o Calcifer lá, que é um personagem muito maneiro, Pô, muito, muito muito legal, cara. interessante, né? A gente vê que ele é muito forte, ele pode, ele é o que mantém aquilo ali vivo, ao mesmo tempo ele é meio inseguro, e ele pede, oh, cuidado comigo, não me maltrata, eu tô trabalhando pra caramba aqui, você não tá me ajudando. E aí ela também dá um jeito de colocar ele no lugar dele, né? De vez em quando ela deixa ele pequenininho, tira ele assim de propósito, não faz isso comigo, tal, faz aquele drama. Mas e ele tem um segredo, né? Depois a gente descobre que ele é uma estrela cadente e que o Hal faz um acordo com ele para ele você vai continuar vivo, vou te dar o meu coração para você ficar vivo. Em troca você vai trabalhar para mim. Então ela tem que ajudar a quebrar, ela promete ajudar a quebrar aquele encanto, né? E ele fica ali aguardando o tempo todo ela fazer isso. E aí acontece um negócio legal no filme, né? Que nessas coisas de ficar indo de um lado para o outro, o Hal mostra para ela o lugar onde ele cresceu, onde ele estudou, né? Ah, sim, muito legal, cara. Essa E cena. aí ela vai lá, conhece aquela história lá, tem o encontro dele com a Sullivan, né? Que foi a treinadora dele. Ele diz assim, ó, ele é muito poderoso, ele é um dos caras mais promissores que eu treinei. Só que se ele continuar com esse negócio de vaidade, de querer ficar bonitão, ir para lá, para cá, ficar andando, ele vai acabar igual a bruxa lá das Terras Sombrias. Ele vai ficar ensimesmado e vai se perder pelo caminho. Então, no primeiro momento parece até que a Sullivan ali está tentando resolver as coisas ou ajudar ele, mas no final eu fiquei até com a impressão assim, que é a mesma sensação estranha que eu fiquei do guarda, né? Porque eles são o poder instituído, né? Ela era a maga do reino. E o guarda, teoricamente, tinha que proteger as pessoas, mas ele fica assediando a como é que é o nome dela? A Sophie. Uhum. E no fim a gente vê que a Sullivan, ela fala assim, tá bom, então vamos parar a guerra. Parece que ela tinha o poder de parar a guerra a qualquer momento. Qualquer momento, é. E ainda assim ela ficou com a guerra e a gente deve ter morrido, coisa foi tudo destruída, mas é como os poderes funcionam, né? Às vezes eles iniciam as guerras ali por uns motivos que a gente não entende muito bem e dá para interromper, mas o pessoal continua. Mas voltando lá ao local onde o Hal cresceu, a Sophie enxerga aquilo ali e depois, naquele ato de tentar salvar a bruxa, porque a bruxa vai lá, pega tira o Calcifer da lareira, né? O castelo começa a ruir, ela quer pegar, ela descobre, é o coração dele, então eu vou roubar o coração dele para mim. Que a bruxa é apaixonada pelo Hal. Né? A gente vai vendo, né, também outra coisa, a forma como, à medida que você vai envelhecendo, perdendo poder, você vai ficando inofensivo, né? O que a gente vê acontecendo com a bruxa é algo até meio Kafka, né? Meio Metamorfose. Ela Sim. era muito respeitada, tinha muito medo enquanto ela era poderosa, jovem, e à medida que o tempo vai passando, ela vai perdendo o poder, ela vai ficando no canto da casa ali, um negócio meio que ela tá, mas acaba ficando até engraçada, né? Assim, tão ingênua e inofensiva que ela ficou. O link com a substância também, né? Que a gente falou semana E, passada. A isso, perda do valor da pessoa conforme ela envelhece, vai perdendo poder. isso aí, isso aí. E ela volta lá e entende o que aconteceu, né? Como que o Causper e o House se unem. Aí ela volta
resolve a questão. Aí ela faz um desejo, né? Eu espero que mesmo devolvendo o coração pro Hal, que o Calcifer continue vivo. Então, por isso que eu acredito que ela deva ter alguma afinidade com a magia. Mas depois a gente vê que o Calcifer volta. E tem um outro ponto, porque o Hal, conforme ele vai lutando, vai fazendo as coisas, ele vai virando meio monstro. Ele vira um pássaro, uma espécie de pássaro, que é até um bom simbolismo para a forma como ele enxerga o mundo, porque assim, você ser um pássaro que você sai voando por aí é o máximo que você pode imaginar para uma pessoa que vive no escapismo. Né? Ele está escapando o tempo todo, ele está livre, ele está voando para longe. E aí ela enxerga ele, o primeiro beijo que ela dá nele é quando ele está em formato de monstro. Ou seja, todos nós somos um pouco monstros, né? Se nós nós somos assim, fazemos coisas boas, procuramos bons caminhos, porque nós estamos nos vigiando, mas a mesma ser humano que é capaz de entregar o amor é o que é capaz de entregar também o mal, né? Então, se nós não nos vigiarmos, se nós não tomarmos cuidado aí com essas limpezas internas, igual a gente deu lá o exemplo da casa, a gente pode virar um monstro a qualquer momento. Então, ali eles ficam juntos, né? E tem talvez a cena que eu mais gosto, que ela tá jovem, mas ela ainda tá com o cabelo grisalho. Aí ele fala, nossa, o seu cabelo tá bonito porque tá da cor das estrelas. Aí ela fala, eu também gostei muito. E aí ela fica daquele jeito para sempre, porque foi a primeira vez, primeiro ela corta o cabelo para entregar pro Calcifer para ficar mais forte, né? Ele falou, eu até consigo fazer isso que você tá pedindo, mas eu preciso de algo teu. Aí ela foi lá e tira o cabelo. É assim que a bruxa entende a parada. Que ele fala, se eu já fiquei forte agora, imagina se você me desse seu coração. Aí a bruxa percebe, ele é forte porque o Hal deu o coração para ele. Exatamente. Mas ela fica bonita com o cabelo mais curto e o cabelo dela branco, da cor das estrelas. Quando ele diz aquilo, ela fala, eu também gostei. Parece que quando ele diz aquilo, ela internaliza aquilo e ela passa a ser realmente aquilo com o qual ela passa a se identificar com a imagem que as pessoas têm com ela, a questão da figurabilidade, que a gente já falou algumas vezes, né? A pessoa se associar com a imagem que ela tem e estar feliz com aquilo ali. Então, acho que o filme não poderia acabar melhor, né? E é bacana, cara. E a forma, assim, mágica, aquele universo profundo ali, tudo é muito bonito na tela e as mensagens são legais. Tem que prestar atenção. É um filme que você entrega para uma criança assistir. Ela vai compreender as camadas mais básicas. Tem uma bruxa, aí tem um feitiço, aí tem uma menina e o amor salva eles, aí tem um cachorrinho, tem o Marco, que é um menininho pequenininho, que era bonitinho demais, ele é o mais engraçadinho pra caramba, fazendo as coisas dele. Ele bota aquela barba e fica engraçadão. Isso, pra ficar... É o que a gente comentou, né, cara? O homem, quanto mais jovem, ele tem menos valor. Ele precisa ter um aspecto de mais velho isso ali, aí. ter uma respeitabilidade, ele quer ser isso, né? Então ele se disfarça de senhor, ele anda com dinheiro, né? Quando a Sophie tá comprando as batatas, ele, tá aqui o dinheiro, ele fala com a voz grossa. Engraçado, voz, tá aqui o dinheiro para você, tal, porque ele não quer ser um menino, ele quer ser igual o Hal, né? Ele é o aprendiz do Hal ali, e ele se apaixona pela Sophie, assim, de uma forma, ele fala, a Sophie não vai embora, que a mãe dela vai lá encontrar com ela, a mãe dela é muito infantil, igual a irmã, né? Diferente dela. Ele falou, não, você vai abandonar a gente? Eu falei, não, pô, vou ficar aqui com você. Assim, obrigado, eu gostei tanto de você. Você vê que ele queria ter alguém, porque o Hal fica o tempo todo fugindo, ele devia ficar sozinho lá, coitado. Depois ele ganhou a Sophie, ganhou um cachorro, a vida dele ficou feliz, porque ele não queria perder, né, mais aquela... Ele ganhou uma família. E ele entrega, assim, ele não é um personagem central que mude a história, mas ele dá uma profundidade e cria uma conexão ali da gente com o filme, a gente torce para que fique tudo bem com ele. É um filme muito bem conduzido, cara. E é um filme tão interessante que você assistindo uma vez, é igual eu associo com o Bom Disco, né? O Bom Disco é o Bom Disco para você, né? Óbvio que pessoas vão gostar de músicas diferentes. Mas eu acho que eu gostei de um disco quando eu termino de ouvir pela primeira vez, eu vou fazer minhas coisas e a música fica tocando na minha cabeça, trechos das músicas. Com certeza. Esse filme, a música fica tocando na tua cabeça. O tema é muito lindo, né? E você decora o nome dos personagens, de todos eles ali, de uma única assistida, cara. É muito difícil terminar de ver o filme e lembrar o nome de todos os personagens. Esse, você consegue ficar ali com a Sophie, o Hal, o Marco, a Sullivan, a bruxa, você lembra de todos os personagens. Então, assim, para você ver como é tudo muito bem desenvolvido, como tudo é o cabeça de nabo,
como fica tudo muito, muito amarradinho, você se sente dentro da história. É espetacular, cara. É obra-prima mesmo, cara. Com certeza. Eu acho que a gente só faltou comentar um pouco sobre a questão da guerra. A gente já falou bastante sobre guerra no A Chegada, mas tem um ponto, cara, que nessa segunda assistida eu captei algo que eu não tinha captado na primeira. Eu não sei se você interpretou. É um mundo com feiticeiros, né? Então tá bem estabelecido que existe magia e etc. E na guerra, você vê que as armas são os feiticeiros. Quando tem Uhum. aquele avião e vai soltar. Ele também tem as bombas, né? Pelo que eu entendi. Mas ele fica soltando seres que um dia foram feiticeiros e estão meio que desfigurados. Uhum. E aí eu acho que fala muito sobre o quanto a guerra desumaniza o ser humano. Então, você tinha ali feiticeiros que alguns poderiam fazer o bem, outros fazer o mal, mas quando eles estão numa guerra, eles são uma arma para acabar com o inimigo. E o ser humano, quando ele tá na guerra também, ele se torna uma arma para acabar com o inimigo, sabe? Eu acho que é uma metáfora ali do Hayao Miyazaki muito boa para mostrar essa desumanização, né, do ser perante uma guerra. Ele, se você depois assistir outros filmes, a gente pode também trazer outros filmes aqui no futuro sobre o Estúdio Ghibli. Ele é muito muito crítico à guerra, né? Porque ele nasceu ali, se não me engano, perto da Segunda Guerra Mundial. Ele fugiu, né, de lugares que estavam passando por dificuldades por conta da guerra. Então ele foi uma criança que cresceu muito envolvido nisso, cara. Então todo o filme dele carrega uma mensagem muito forte anti-guerra. E a gente vê isso nos animes também, né? É difícil você ver um herói japonês que tenha pai e tenha mãe, porque a maioria da galera que escreve a literatura contemporânea é de filhos do pós-guerra, né? Então, muitos ali ou perderam os pais, ou o pai dele perdeu os pais na guerra. Então, tem muito isso de você ter que amadurecer sem ter uma referência adulta. Né? Então, todos eles são adolescentes, todos eles são meio que órfãos, né? Não tem aquela, tem que construir a referência a partir de sozinhos, né? Sem ter alguém ali para guiá-los. E é interessante. Eu não tinha pego esse aspecto não da desumanização dentro da guerra. Foi uma parada legal. Talvez a próxima vez que eu assistir eu dê um pouco mais de atenção a isso aí, mas filme top. Quem não assistiu, eu recomendo fortemente assistir algumas vezes. Primeira vez, prestar atenção só no que está acontecendo, tentar nem dar muita bola para as conversas e ver, porque é esteticamente muito bonito o filme. Muito, Acho que é uma das melhores animações que eu vi, cara. É um filme com certeza. muito legal mesmo. Então é isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui, não deixa de se inscrever no canal caso você não esteja inscrito. Deixe seu like, compartilha com os amigos que gostam também do Estúdio Ghibli. Se eu não estou enganado, tá passando uma amostra aí em diversos cinemas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro eu sei que tá passando, acho que em São Paulo deve estar passando, em outras grandes capitais é capaz de estarem também passando os filmes. Então, ter a oportunidade de assistir esse filme no cinema deve ser incrível. Infelizmente eu não tive essa oportunidade. Tá disponível no Netflix. Se eu não me engano, todos os filmes do Estúdio Ghibli estão disponíveis lá. Então, deixa aqui também no comentário o que você achou sobre o nosso episódio de hoje. Compartilhe filmes também pra gente assistir e trazer aqui pra vocês. E eu vejo vocês na próxima. Isso aí, pessoal. Até mais.